Agora que a gente viu como que a gente pode conectar em um computador à distância e tomar controle dele, bora fazer isso automaticamente utilizando o nosso pendrive hacker. Então a gente vai utilizar alguns códigos no PowerShell para poder fazer essa conexão automaticamente e conectar no meu computador para a gente poder ter acesso ao CMD dele, poder executar comandos e fazer o que quiser, abrir pasta, executar comando, sei lá, desligar o computador, a gente vai poder. E para fazer isso, a gente vai utilizar esse comando aqui. E esse comando, ele literalmente faz a mesma coisa que o Netcat, ele conecta em um computador remotamente, em um IP e uma porta que a gente vai definir aqui, só que utilizando o nosso PowerShell. Então esse comando, ele vai rodar aqui dentro do PowerShell, dentro do nosso PowerShell, para poder fazer essa conexão. E aí ele vai fazer essa conexão automaticamente. Mas a gente vai precisar configurar algumas coisas para poder utilizar ele, porque aqui a gente vai colocar o nosso IP e a nossa porta, então a gente vai precisar configurar isso daí. E também a gente vai precisar hospedar o nosso arquivo em um servidor para a gente poder pegar utilizando o nosso pendrive e executar no nosso computador. Para a gente meio que rodar o nosso Trojan em segundo plano no nosso computador. Então a gente já tem esse código aqui, ele vai estar disponível aí para vocês baixarem aí nos conteúdos do curso. E primeiramente a gente vai precisar configurar ele. Então esse código ele vai estar rodando no computador da vítima que a gente vai querer hackear. Então a gente vai precisar conectar no nosso computador remotamente. E para fazer isso, vamos primeiro testar isso em uma conexão interna, assim na mesma rede. Então vamos supor que vocês vão estar na mesma rede e a gente vai conectar no IP interno do nosso computador. Então a gente vai procurar aqui no nosso CMD. A gente vai abrir o nosso CMD aqui. E a gente vai digitar ipconfig, para a gente poder pegar o nosso IP do nosso computador, o mesmo IP aqui da rede, que é esse IP aqui, o identificador dele. Então, no caso, o identificador do meu computador é 192.168.25.11, que a gente vai utilizar para conectar na mesma rede. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui o nosso IP, aqui no nosso, entre esses aspas aqui, e aí a gente vai colocar a nossa porta também. Vou colocar a nossa porta 444 aqui, padrão 4444, padrão aqui é a nossa porta, e o nosso código ele tá pronto. Só que agora a gente precisa colocar esse código em algum lugar para a gente poder baixar ele remotamente utilizando o nosso pendrive hacker. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: quando a gente tiver o nosso notebook, então vamos supor que esse aqui é o nosso notebook que a gente quer infectar e esse aqui é o nosso pendrive hacker. E daí a gente vai plugar o nosso pendrive hacker no nosso notebook. E depois que você plugar esse pendrive, ele vai ter que fazer o download desse código aqui. Então, esse código aqui que eu estou mostrando, ele vai fazer o download dele. Aqui, vou até colocar ele aqui. Ele vai fazer o download desse código todo aqui e vai colocar dentro do nosso computador. E depois de colocar dentro do nosso computador, esse computador ele vai automaticamente se conectar ao nosso PC. Então, o nosso PC aqui que vai estar escutando a conexão aqui, como o nosso Netcat, como a gente tinha visto. Então, ele já vai conectar no nosso computador que estava escutando. E daí a gente vai ter acesso total ao CMD do nosso notebook e a gente vai poder, sei lá, enviar algum comando para ele, por exemplo, desligar. Aí ele vai desligar o notebook. Como vocês já viram, o comando de desligar, o comando chama shutdown. Então vocês podem dar ele também e qualquer outro comando que vocês quiserem. Então essa vai ser a explicação assim de como que a gente iria hackear um computador remotamente utilizando o nosso pendrive hacker. Então, para fazer isso, a gente precisaria colocar esse código aqui dentro do nosso pendrive hacker para ser conectado no nosso computador. Então, bora aqui abrir o nosso Arduino. Eu estou até com o código já pronto para ele abrir o PowerShell automaticamente. Vocês já viram esse código. Então, agora bora fazer ele executar esse comando aqui dentro. Então, depois de dar Enter, ele vai ser executado e a gente vai copiar o nosso código aqui. E bora fazer a nossa formatação padrão para a gente trocar aqui de todos os... Já está até aqui padrão. Então aqui vamos colocar em substituir nossos aspas por barra aspas. Então vamos substituir tudo. Só tinha um aqui nesse exemplo. Então a gente já pode copiar aqui e colocar dentro do nosso DigiSpark. Então bora colocar ele aqui dentro. E o código ele já está pronto. E aí, bora testar esse código aqui para ver se ele vai conseguir se conectar remotamente. Então, vou colocar o nome aqui até de Reverse Shell. Vou colocar um delay aqui também, verificar o código.
e daí a gente já pode colocar ele dentro do nosso pendrive hacker. Então, vou plugar o meu pendrive aqui para poder colocar o código, e a gente já vai conseguir testar no nosso computador. Confirmado. E agora, bora testar isso. A gente vai colocar o nosso Netcat para ficar ouvindo a nossa porta 444, e vocês já devem saber fazer isso, porque eu mostrei nas últimas aulas como fazer isso utilizando o Netcat. Então, bora aqui abrir o nosso CMD aqui com o nosso Netcat, e bora colocar ele para deixar ele ouvindo. Então, vou até fechar aqui nossos terminais, que a gente não precisa, e deixar o nosso Netcat ouvindo. Então, a gente vai colocar nc.exe menos lvp 4444, que é a porta que a gente quer ouvir. Então, vamos dar Enter e ele vai ficar ouvindo essa porta. Então, bora plugar aqui o nosso pendrive para ver se a gente vai conseguir hackear esse computador remotamente. Então, vou colocar ele aqui no nosso USB e vamos contar aqui para ver em quanto tempo ele vai conseguir fazer isso. Então, ele já vai iniciar. Ele começou, abriu o PowerShell aqui, a linha de comando, e começou a digitar os comandos para se conectar ao computador. Digitou aqui e já deu Enter. Bora ver aqui. E olha que legal! Apareceu, eu já tirei o meu pendrive aqui, e apareceu na tela do meu computador. Eu até posso fechar aqui para mostrar que eu não estou fazendo nada no meu notebook. Ele já se conectou no nosso notebook, e a gente consegue dar uma linha de comando aqui nele. Então, bora tentar dar um dir aqui, e dar um Enter aqui no nosso notebook, e olha que legal! Aqui apareceu todos os diretórios que estão sendo listados no nosso notebook. Então, a gente tem músicas, documentos, desktop e todas essas coisas que a gente conseguiu se conectar remotamente utilizando o nosso DigiSpark. Então, a gente já conseguiu fazer isso. Bora fazer aquele comando padrão aqui. Bora tentar dar um explorar aqui. Explorer. Vou dar um Explorer. E daí, bora ver se ele vai abrir aqui no nosso notebook o Explorer, sem eu nem tocar nele. Vou dar Enter. E abriu aqui o Explorar no notebook. Então, bora fazer uma coisa legal agora que a gente pode. E bora tentar desligar, fazer o nosso último comando aqui, e tentar desligar o notebook remotamente. Então, vou dar o nosso comando shutdown. Deixa eu ver qual que é o comando para desligar forçadamente, pra gente já desligar ele direto. Então, shutdown, command Windows. Então, pra gente reiniciar o nosso notebook, a gente vai dar o comando shutdown "-r" e "-f" pra gente testar aqui. Eu vou dar Enter. E bora ver aqui o nosso notebook. E aqui, ele apareceu já, não sei se está dando pra ver, que o notebook ele vai reiniciar em menos de 1 minuto aqui. Ele já vai reiniciar e já vai ser desligado. Então, até tem um comando, eu acho, que ele consegue desligar em tempo real, assim, quando já clica, mas nesse caso ele desligou em 1 minuto. Então, a gente consegue meio que hackear, a gente conseguiu hackear esse computador, digitar, ver os comandos. Aqui ele está reiniciando o computador. A gente conseguiu desligar o computador remotamente só de ter plugado esse pendrive. Foi menos de, sei lá, 5 segundos, 3 segundos para fazer isso. Então, isso foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer aqui. Então, eu vejo vocês nas próximas aulas, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa conexão remota, de conseguir hackear um computador à distância. Então, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que foi uma das aulas mais poderosas aqui que a gente teve, que a gente literalmente hackeou nosso computador em menos de 10 segundos. E eu te vejo nas próximas aulas e falou!